PLR. Ou, só para situar vocês, eu acompanho esse tema bastante tempo, assim, e inclusive tenho no último período feito vários acompanhamentos a pedido lá dos sindicatos aqui de São Paulo, acompanhar a mesa de negociação envolvendo o tema da PLR, né, da negociação, porque é um tema que ganhou muita visibilidade e muita importância e amplitude do movimento sindical nos últimos anos. Tá? Então, eu vou fazer algumas considerações no começo e depois vou comentar um pouco com vocês sobre essa discussão de indicadores, metas, abrangência, etc. Né? Quem recebe, quem não recebe, onde é que estão os nossos maiores problemas em relação a como tratar esse tema. No começo, o movimento sindical, quando surgiu a PLR, foi em 94, né, foi uma medida provisória, editada pelo Itamar Franco, lá no finalzinho, foi praticamente dia 31 de dezembro, quando ele estava entregando o governo. E ela foi uma novidade para todo mundo, né? Então, e ela acontece justamente num período de, vamos dizer, que é o contexto da flexibilização, né, nos anos 90. Então, a gente começou a tratar o tema da PLR como parte das medidas flexibilizadoras dos anos 90, quando introduzia esse conceito da remuneração variável, que era um conceito, vamos dizer, novo, porque a gente sempre trabalhou com remuneração fixa, com reajuste de salário, produtividade, etc. Então, a remuneração variável não era um elemento novo aí para discutir. Então, vamos começar só comentando para vocês aqui como se dá a determinação dos salários, né? Tradicionalmente. Ela se dá de 4 formas, né? Através da política da empresa, né? Que aí considera as características do setor, qualificação profissional, a política do recurso humano. Então, toda empresa tem uma política salarial. Então, mesmo que você tome, por exemplo, uma empresa química, comparando com uma outra empresa química, uma empresa do setor sucroalcooleiro, uma empresa do setor de celulose e papel, vocês vão perceber que cada uma delas tem uma política salarial própria, né? Dependendo, assim, ela tem a política de plano de carreira, a política de cargo de salários, ela, vamos dizer, porque isso é o poder discricionário da empresa. Isso, inclusive, é um elemento importante do nosso debate, porque a empresa, para ela, é fundamental esse poder discricionário, esse poder dela de determinação de salário, porque é ali que reside parte do controle que ela estabelece em relação aos trabalhadores. Porque se só os salários fossem definidos no campo da negociação coletiva, ela perdia o controle sobre isso, né? Então nós temos esses 4, vamos dizer, planos, né, da determinação do salário. A política da empresa, a negociação coletiva, que é fixada a partir do piso, né, o salário normativo, os níveis de reajuste, benefícios adicionais, etc. Que esse é no plano da negociação coletiva. Tem um outro plano também de determinação do salário, que é a política salarial definida pelo Estado. Também nos influencia, por exemplo, quando estabelece salário mínimo, estabelece regras de reajuste e negociação salarial, isso tudo é definido no plano do Estado. Então, por exemplo, o reajuste dos salários mínimos, nos últimos anos, eles têm influenciado, em alguma medida, as nossas negociações coletivas, porque quando a gente negocia o piso, a gente sempre procura elevar o piso numa proporção de aumento do salário mínimo. Inclusive, em algumas categorias, se costuma, na mesa de negociação, sempre comparar o piso em relação ao salário mínimo, para justamente poder fazer pressão para que o piso salarial se eleve na mesma proporção que o próprio salário mínimo. Até vou comentar, aproveitar aqui para comentar com vocês, porque isso é importante, tá? Antes de entrar propriamente no tema da PLR. Por que é importante manter os reajustes de salário com uma mesma proporção, tá?
em relação à elevação do salário mínimo. Porque quando você eleva o salário mínimo, por exemplo, nós tivemos de 2003 até 2009, 67% de aumento real do salário mínimo. Tá? Real. Então, o que está acontecendo? O salário mínimo, ele tem vários reflexos, né? Tem uma parcela, que são setores menos estruturados, que recebem salário mínimo, que vocês sabem, né? Portanto, é importante ter uma política de proteção, né, do Estado, e o próprio reajuste das aposentadorias, né? Então, ao elevar o salário mínimo, você também, de certa forma, está garantindo que os salários das aposentadorias se elevem. E quem paga isso? Previdência. Da onde vem o recurso da Previdência? Vem basicamente das contribuições, né? Das contribuições ao INSS. Então, como é importante elevar os pisos, porque isso ajuda a compor, vamos dizer, os recursos necessários para que se pague na frente as aposentadorias. Então, quanto maior os pisos salariais, maior a contribuição para a Previdência, e que, portanto, principalmente das categorias mais estruturadas, e, portanto, mais recursos a Previdência tem para poder fazer frente ao pagamento dos pisos salariais. Então, por isso é muito importante, politicamente e economicamente, que os pisos salariais, eles se elevem, né, na mesma proporção que o próprio salário mínimo, que é uma coisa que não está acontecendo. A gente compara as categorias profissionais, a gente percebe que os pisos salariais não estão crescendo na mesma proporção. Mas isso é uma luta importante. Então, isso é só uma sugestão quando vocês forem negociar. Uma outra forma de determinação do salário é a definição dos salários profissionais em lei. Então, por exemplo, determinada profissão, engenheiro, tem lá definido, né, um salário profissional, ou seja, não pode, independente de qualquer segmento que ele vá atuar, ele tem um piso profissional, jornalista, e aí vai. Então, essas são as 4 formas de determinação dos salários. Então, a flexibilização, o que eu comentei na parte da terceirização? Ele teve um conjunto de medidas flexibilizadoras nos anos 90. Uma dessas medidas flexibilizadoras se refere à flexibilização da remuneração. Você teve medidas flexibilizadoras na parte de contratação e dispensa, que é toda essa parte de contratos temporários, terceirização, e aí vai. Você tem flexibilização da remuneração e você também teve flexibilização do ponto de vista das estabilidades. Teve vários momentos nos anos 90 que se perdeu algumas cláusulas importantes em relação à estabilidade. Por exemplo, estabilidade em relação às pessoas com sequelas, com doenças, né, acidentadas, etc. Porque tinha uma pressão muito grande também das empresas em relação a reduzir essas instabilidades por conta do passivo que representava manter dentro de seus quadros funcionários pessoas acidentadas, com sequelas, etc. Então, tem 3 grandes, vamos dizer, medidas flexibilizadoras. A PLR, ela se situa nessa flexibilização da remuneração. Então, quais são? Nós temos pelo menos 3 grandes questões relacionadas com a flexibilização da remuneração. Tá? A primeira, ela se refere à eliminação ou à flexibilização de qualquer mecanismo de indexação dos salários. Tá? Então, por exemplo, em 94, se desindexou os salários à inflação. Então, até 94, os salários, quer dizer, eles tinham que ser corrigidos de acordo com a inflação, o INPC. Tá? A partir de 94 se flexibilizou, ou seja, a negociação de reposição da inflação estava sujeita à livre negociação, sendo que na negociação poderia ocorrer de firmar acordos e convenções coletivas
abaixo da inflação. Antes não podia, porque se isso ocorresse, você entrava na justiça e garantia, porque estava indexada. Um dos motivos para desindexar foi de que isso era um fator gerador de inflação. Como nós lá no início dos anos 90, o contexto todo era de reduzir a inflação, vocês lembram? A inflação chegava a 100, 200, 300% ao ano, se atribuía aos salários como responsáveis por parte disso. Então, ao desindexar, você garantia que os salários não iam repor a inflação integral e isso eliminava um círculo vicioso, que era, se repõe a inflação integral, passa nos preços e aí depois aquilo vira um círculo virtuoso, né? Virtuoso não, na verdade vicioso, porque virtuoso é um círculo bom, vicioso é um círculo ruim. Então, primeira coisa foi isso, desindexar, né? Então, o indicador de preço e de produtividade. Então, o que era a finalidade? Estabelecer uma moderação salarial e derrogar a determinação social do salário do emprego até então prevalecente, que era definida pelo Estado, né, pela política pública. Então, primeira medida em relação à flexibilização da remuneração se refere à flexibilização da indexação. A segunda foi a descentralização do espaço de fixação da remuneração, que deixa de ser geral por ramo de atividade e categoria profissional e se aproxima preferencialmente da empresa. Tá? Então, tu descentraliza o processo de negociação mais determinado na negociação coletiva, por ramo, né, de atividade, e o espaço loco passa a ser a empresa. Então, para os liberais, era um locus privilegiado para a determinação da remuneração. Qual era o propósito disso, né? O propósito era de possibilitar a combinação da política de remuneração com a busca de maior produtividade e competitividade. Ou seja, se você realiza o processo de remuneração a partir da empresa, você introduz os elementos, quer dizer, relacionados com a dinâmica da empresa. Então, ela vai remunerar de acordo com a produtividade e a competitividade. Se o loco é a atividade do ramo, categoria profissional, é muito comum, vocês escutam isso recorrentemente, mas não posso dar esse aumento porque a empresa não tem competitividade, a produtividade dela não alcança. Então, elas tentam tirar o loco do ramo da categoria e trazer para a empresa, porque aí elas têm maior poder para definir a determinação do salário. Por quê? Porque aí ela vai mediar a determinação do salário de acordo com a condição de produtividade e competitividade da empresa em particular. Em terceiro lugar, ainda em relação a essa flexibilização, é a introdução ou ampliação de programas de remuneração variável. E aí entra a discussão da PLR, né? Permitindo, então, o aumento da liberdade do empregador utilizar-se da remuneração como um elemento de sua política de gestão dos recursos humanos e como fator de competitividade do mercado de trabalho. Ou seja, a remuneração variável vai permitir que a empresa possa ter maior condições de, de incidir sobre a política de recursos humanos da empresa, à medida que ela vai diferenciando a remuneração de acordo com fatores ligados a metas individuais, a comportamento dos trabalhadores, enfim, a desempenho, etc. Então, ela passa a ter maior controle sobre a condição de gestão de recursos humanos dentro da empresa. Tá? Então, isso é uma grande estratégia, porque no campo da negociação coletiva isso não pode, né? Isso é difícil. Porque você fecha um acordo para todo mundo, então você recupera a inflação e obtém uma produtividade, sei lá, de 3, 4, 5%. Se estende para todo mundo. Né? Agora, para a empresa, isso não é bom, porque isso tira dela o poder, justamente o controle que ela pode ter junto ao trabalhador quando ela define as condições e os mecanismos de remuneração do trabalho individualizados. Porque você sabe que a lógica da empresa é uma lógica de individualizar as relações de trabalho. Recebe aumentos quem merece. Ganha bônus e remuneração diferenciada aqueles que têm desempenho melhor. Então, é uma relação totalmente individualizada e competitiva, né?
Então, em outros termos, uma parte mais considerável da remuneração passa a advir do desempenho do trabalhador. Do grupo, pode ser um grupo, uma célula, uma seção, né? Da unidade ou da empresa, a partir da utilização de metas, lucros ou resultados, que geralmente são pagos em forma de bônus e não considerados como verba salarial. Então, além disso, o que possibilita? Reduzir custos. Por quê? Pois não sendo incorporado ao salário, sobre essa parte do bônus, né? Bônus, a gente está falando de bônus, ou a gente está falando de uma forma geral, porque a participação lucros ou resultados, a empresa pode ter várias políticas de remuneração variável. Participação lucros ou resultado, bônus, etc. Bônus geralmente é pago sem necessariamente vincular meta a resultado, ou sim, dependendo da forma como a empresa atua, né? Não incide, então, futuros reajustes, tornando-se invariável. Ou seja, eu concedo uma remuneração variável, eu me comprometo com ela esse ano por conta do desempenho da empresa. Agora, o grau de instabilidade econômica, eu não sei para onde a empresa vai, eu não sei quanto que ela vai produzir no próximo ano, eu não sei se ela vai conseguir manter os mesmos patamares de crescimento. Então, eu não me comprometo com essa remuneração para o futuro, eu me comprometo com ela agora. Então, a participação com os resultados é isso. Você se compromete com um valor dado o desempenho da empresa daquele ano. E o próximo ano é uma incógnita. O valor pode aumentar, pode diminuir, ou a empresa arbitrariamente pode decidir que não tem condições de distribuir os lucros porque o resultado dela foi negativo, né? Então, ela vai alterar de ano para ano dependendo do resultado da empresa. Então, o caráter flexível da remuneração ocorre ao vincular a remuneração à performance individual ou do grupo de trabalhadores que está sendo, vamos dizer, incorporado aos resultados da empresa e ao desempenho das vendas. Então, como surge a PLR? Ela, embora esteja prevista na Constituição desde 46, ela só foi regulamentada no final de 94. Na verdade, ela não foi regulamentada, na verdade, ela é uma medida provisória. Ela era reeditada todo mês. Ela foi, de fato, virou lei no final dos anos 90, né? Depois de vários anos sendo reeditada reiteradamente todo ano. Então, ela começa no Plano Real e a ideia dela, justamente, ela combina uma ideia de que, bom, não tem mais indexação, não tem mais o reajuste automático dos salários. A discussão da produtividade, ela é normalmente negociada no âmbito da negociação coletiva, só que num contexto de baixo dinamismo econômico, de baixo crescimento econômico. Portanto, a empresa não se sente segura de se comprometer com ganhos de produtividade, porque ela não sabe qual vai ser o resultado dela no futuro, então eles usavam muito isso como um elemento. Produtividade, você sabe, incorpora o salário. Produtividade faz parte da remuneração e tem reflexo sobre todos os outros benefícios do trabalhador. Então, se a empresa concede uma produtividade de 3, 4%, faz parte do salário, e no próximo ano o desempenho da empresa, dado o grau de instabilidade econômica, de baixo dinamismo, etc., ou ela se vê forçada a reduzir custos para poder competir fora, o que ela faz? Ela já incorporou aquilo no salário, aquilo já virou um custo para ela. Então, a remuneração variável, ela é justamente o elemento que se introduz, porque, bom, um ano eu posso negociar, outro ano eu posso não negociar, eu retiro da negociação coletiva essa discussão e remeto para o âmbito da empresa e descentraliza o processo de negociação e, de alguma forma, ao definir que o locus da remuneração é o local de trabalho, é a empresa, eu também fragilizo o sindicato. Por quê? Porque na PLR, a participação do sindicato é uma participação muito secundária, né? Vocês sabem disso. Inclusive, no começo da medida, teve muita polêmica em relação a isso. Porque teve um momento, inclusive, quando ela foi editada,
que ela não permitia, inclusive, a própria participação do sindicato. Depois o sindicato foi incorporado como sendo apenas o depositário do acordo de PLR. Aí, mais recentemente, os sindicatos são chamados para participar dos processos de negociação. Agora, muitas empresas não chamam, depositam um acordo no sindicato, chamam para assinar, e você não tem mecanismos hoje jurídicos, porque na próprio projeto de lei não existe nenhum mecanismo que pune a empresa que não incorporar o sindicato no processo de negociação. E você traz para dentro do local de trabalho a determinação dos salários e deixa só no campo da negociação coletiva o debate de reposição da inflação. Aí isso para eles está bom. Não, reposição da inflação tudo bem, a gente negocia a convenção coletiva. Mas essa parte da remuneração variável nós queremos discutir dentro da empresa, porque nós vamos determinar individualmente qual vai ser a remuneração, dependendo do desempenho individual, dependendo da produtividade de cada um, dependendo do potencial, das competências do trabalhador. Então, e o sindicato, o papel fundamental do sindicato pode fazer o que quiser. Agora, o papel dele é o papel de negociador, é o papel de determinação dos salários. O sindicato tem um papel fundamental garantir uma certa homogeneidade em termos salariais para um conjunto de categorias profissionais ou de ramo de atividade. Esse é o papel do sindicato mais importante, né? Então, isso vai perdendo força a partir dos anos 90 com a introdução da remuneração variável, né? Então, a gente vai ver como isso vai se refletir lá na frente. Então, nós temos 4 modalidades de participação em lucros ou resultados. A primeira se refere à participação nos lucros. Quando o bônus pago corresponde a uma meta ligada à rentabilidade a ser alcançada, tá? Ou a um percentual de lucratividade atingida no determinado período fiscal. Então, a participação já está dizendo o nome, né? Quer dizer, é com base nos resultados operacionais e não operacionais da empresa. Então, o lucro obtido no período, a rentabilidade obtida no período. Pode ser global, se for um grande grupo econômico, pode ter metas. Normalmente, quando fala em participação dos lucros, a meta é global, é para a companhia toda, para a empresa toda. Então, a participação no lucro vai ser definida não a partir daquela unidade que está aqui no Brasil, mas é o comportamento da empresa mundialmente. Cada vez mais, as participação nos lucros ou resultados dos grandes grupos econômicos que têm capital internacional, que tem subsidiárias aqui, vem de fora, as metas, tá? Os indicadores vêm de fora, você não tem quase nenhuma margem de manobra, você não consegue introduzir outros indicadores novos ou tirar indicadores que na sua avaliação não correspondem à realidade. Isso está acontecendo cada vez com mais frequência, tá? Então, principalmente empresas de capital europeu e empresas de capital americano. Elas usam muito a participação dos lucros. E qual o problema disso? O problema é que, num período de crise, como que nós estamos vivendo, muitas vezes o carro-chefe dessas empresas é o desempenho nos nossos países, como o Brasil e outros países da América Latina ou Ásia, que crescem. Não é o desempenho nas suas matrizes, porque essas empresas, boa parte delas, estão enfrentando uma crise profunda, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aí você, mesmo tendo bons resultados aqui, você vincula aos resultados globais. Ao vincular os resultados globais, certamente o prêmio é menor do que se fosse vinculado apenas aos resultados locais. Outra modalidade que pode-se dizer, a mais frequente, que é aquela que está vinculada aos resultados. Tradicionalmente, no movimento sindical, a gente sempre defendeu a participação dos resultados. Por quê? Não os lucros. Porque na nossa avaliação, os lucros contêm uma variável com a qual nós não temos menor controle.
o lucro da empresa. Não sabemos, o lucro da empresa pode advir de várias situações, não só ligado à produtividade do trabalho, às vendas, pode vir de operações, coisas, atividades não operacionais. A empresa pagou muitos juros do dinheiro que ela pegou emprestado, ou ela adquiriu um patrimônio. Então tudo isso pode reduzir lucro. Então é uma variável com a qual a gente não tem controle, a gente tem que esperar para ver o que acontece. Então sempre forçou a discussão a partir dos resultados, porque aí com os resultados você estabelece indicadores e metas com as quais você pode, a princípio, ter maior controle, porque você acompanha dentro do local de trabalho. Então, por exemplo, os indicadores relacionados com a participação dos resultados geralmente estão ligados a vendas, estão ligados à produção, estão ligados à produtividade, redução de retrabalho, refugo, essa coisa toda, e assiduidade. As empresas têm também incluído os acidentes de trabalho. Tá? Então, historicamente, a gente também tem 2 desses indicadores de resultados com os quais a gente sempre tem se recusado a negociar. O primeiro é o da assiduidade e o segundo é o dos acidentes de trabalho. Porque, normalmente, eles se vinculam a metas individuais. Então, o acidente de trabalho, ele, além de ocorrer, ele ainda é punido, né? O trabalhador e muitas vezes quem está na volta dele, porque tem reflexo sobre o grupo, não tem reflexo só sobre a meta individual, porque e a assiduidade também. E a empresa faz isso de propósito, para justamente criar um ambiente em que, individualmente, uma pessoa fica cobrando a outra. Ah, você não veio ao trabalho hoje? Ah, vai reduzir a nossa meta. Ah, ocorreu um acidente de trabalho? Ah, foi negligência, foi falta de atenção. Então, há uma tendência a, quando você lida com essas metas individuais, a atribuir às pessoas a responsabilidade por isso. Então, sempre discute a retirada desses dois indicadores. O que acontece é que dificilmente a gente consegue negociar. Então, eu tive uma negociação há umas 4 semanas atrás, a Givaldan, que é uma empresa de capital europeu. E ela tem uma cláusula lá relacionada com acidente de trabalho. Aí, eu estava na assessoria econômica da mesa, lá representando o trabalhador, questionei. Falei, escuta, mas por que essa cláusula se vocês mesmos identificaram que teve acidente 0 ano passado? Ah, não, é uma cláusula global, não podemos tirar. Então, mesmo num ambiente em que, a rigor, os acidentes não ocorrem, todas as políticas preventivas, etc., foram adotadas, mantém por uma exigência de ser uma meta global. E que, inclusive, não dialoga com a realidade, porque eles mesmos reconhecem que não precisaria ter, porque, vamos dizer, já tem um bom tempo em que isso não vem ocorrendo, né? Mas mantém de qualquer forma. Agora, as outras, produção, produtividade, venda, é uma coisa mais fácil, entre aspas, de se ter um certo controle. Mesmo que o trabalhador não tenha a planilha, ele sabe se a produção, todo mundo está dentro do local de trabalho, sabe se a produção está aumentando ou não. Se o lucro está aumentando ou não, ninguém sabe. Agora sabe se está produzindo mais, sabe se está vendendo mais, e sabe também se a produtividade está crescendo. Como é que sabe se a produtividade está crescendo? Só aumentar o ritmo de trabalho. Se eu estou produzindo mais peças hoje que produzia no mês anterior, é óbvio que a produtividade está crescendo. Então, com essas variáveis, você tem mais controle. Então, por isso que a gente justamente estimula a existência delas. A outra é a modalidade, é uma participação mista, em que o bônus está vinculado tanto aos resultados quanto à lucratividade. Então, isso é muito comum. Você vincula os dois, né? Parte lucro, parte do prêmio, né? É pago através dos resultados obtidos no lucro,
e parte obtido através dos resultados com os indicadores sugeridos. E a participação independente, que é uma espécie de abono pago pela empresa, não condicionados à meta de lucratividade. Tem vários exemplos disso. Empresas que formulam um programa e que pagam o valor, mas não vinculam absolutamente nada. A única coisa, às vezes, vincula é quem tem direito e quem não tem direito. A gente vai falar um pouco mais na frente. Mas é pago sem necessariamente ter qualquer tipo de vinculação. De qualquer forma, a participação dos resultados é um problema, gente, porque, no geral, eu imagino que vocês acontece a mesma coisa, quando elas chamam para reunir, para apresentar, elas já estão com o pacote pronto. Então, elas não chamam para construir indicadores e discutir quais são as metas. Ela não chama, ela já vem com o pacote pronto. A comissão não é eleita. A gente não garantiu, nem na medida provisória e nem depois, quando virou lei, que a comissão tem estabilidade. Então, a comissão é eleita pelos trabalhadores, uma parte indicada pela empresa, sempre tem uma representação dos trabalhadores, mas é uma comissão com muitos limites por conta da própria exposição que os trabalhadores não querem se submeter, justamente porque não tem estabilidade. Então, eles têm insegurança em relação a se posicionar em relação a uma meta ou outra, porque sabe do risco que pode acontecer de ser demitido, de ser perseguido, etc. Então, isso é um problema para nós muito grande. Então, o que nós temos nos deparado? Nós tínhamos lá, quando a gente começou esse debate, na metade dos anos 90, uma discussão de que a PLR ela tinha que ser potencializada. No movimento sindical tinha uma posição de quem achava que tinha que ignorar, que isso era remuneração variável, que isso era medida flexibilizadora e que nós tínhamos que lutar contra isso. E uma parte dizia o seguinte: não, nós temos que aproveitar para se organizar localmente, através das comissões. Na prática, vamos ser muito sinceros, nós não conseguimos fazer exatamente por quê? Porque não tem estabilidade. Não tem estabilidade, é difícil. Então, o que a gente tem feito é, aonde pode, sugerir que, se tem comissão de fábrica, se tem CIPA organizada e uma CIPA boa, que eles sejam eleitos e indicados para as comissões de PLR, porque pelo menos tem algum grau de estabilidade, ou dirigente sindical do próprio local de trabalho, ter algum nível de estabilidade, para tentar fazer com que, minimamente, a gente possa potencializar essa ação da comissão. Agora, tem tido muito pouco resultado. Hoje, ela já vem com o programa pronto. Então, a única coisa que muda são as metas. E as metas, pouca flexibilidade para discutir. O mínimo, o máximo. Aí, o que acontece? O que a gente tem conseguido mudar? Quando não atinge o mínimo, no geral, às vezes, na proposta, não paga nada. Nós temos, em algumas categorias profissionais, conquistado a PLR em convenção coletiva. Os químicos do estado de São Paulo, eles conquistaram isso desde 94. Todo ano, por ocasião da convenção coletiva, tem a negociação de PLR junto. E fecha na convenção e paga, todas as empresas são obrigadas a pagar. Então, o valor mínimo. Então, o que a gente faz? A gente coloca nos acordos que, se não atingir o mínimo das metas, a empresa está obrigada a pagar aquilo que está na convenção coletiva. A convenção coletiva tem sido um elemento, e a empresa que tem programa próprio, ela não precisa pagar a convenção, só se não atingir o mínimo, né? Só que o que vem acontecendo é uma pressão, inclusive começou no ano passado, uma pressão por tirar esse item da negociação coletiva.
A negociação que nós fizemos na indústria farmacêutica esse ano, que a data base foi 1º de abril, o representante patronal ele falou claramente, dizendo o seguinte, olha, para que serve o sindicato? Vão lá e organizem as comissões do sindicato, das empresas e abram discussão sobre PLR. Por que vocês têm que ficar no guarda-chuva da convenção coletiva, né? Então, ameaçaram tirar, falaram que tinha muita pressão das empresas para retirar e que aí, mas no final, na negociação mantiveram. Mas é uma coisa que está na berlinda, né? E eles cada vez mais forçando para que isso vá para a negociação dentro da empresa. Porque, claro, que quanto mais eles tiram isso do âmbito da negociação, mais isso ajuda a esvaziar o sindicato. Por quê? Porque uma boa parte dos sindicatos, vamos dizer, em uma boa parte do movimento sindical, o tema da PLR na negociação coletiva passou a ser um tema central para várias categorias. Não é categorias pequenas, não são categorias importantes. O exemplo dos petroleiros, né? Que agora está separada a negociação de PLR da convenção justamente porque é uma meleca. Agora, obviamente, que eu não tenho dúvida nenhuma, os petroleiros se mobilizam muito mais pela discussão de PLR que pela discussão de aumento real e discussão de benefícios sociais, etc. Os bancários, por exemplo, você sabe que o bancário tem uma negociação nacional. Em 2004, eles fizeram uma greve pela PLR. Não foi pelo aumento real, não, foi pela PLR. Então, categorias importantes, grandes, estruturadas, se mobilizam mais para a discussão de PLR do que pela discussão de aumento real e de ganho de produtividade, né? Então, esse tema da PLR, nesse cenário de reorganização econômica, fertilização, ele adquiriu grande importância nas negociações coletivas e na composição da remuneração dos trabalhadores. Nas grandes empresas principalmente, 10 minutos, né? As grandes empresas e nos segmentos mais expostos à concorrência internacional com maiores limites para reajuste salarial. Então é aí que está a negociação de PLR. Vocês podem ver, não é nas bocas de porco, não é nas empresas pequenininhas, que tem meia dúzia de trabalhador, não. É na grande empresa, nas empresas que estão mais expostas à concorrência internacional. Tá? É ali que tem discussão. Por quê? Porque a possibilidade de negociar a remuneração variável dependendo do perfil do trabalhador é estratégico para a empresa, porque é uma forma dela estabelecer o controle dela sobre o local de trabalho, né? Então, a forma de regulamentação do programa tornou muito atrativo, não só para as empresas, como também para os trabalhadores. Eu vou falar aqui o que é atrativo para as empresas, depois o que é atrativo para os trabalhadores. Para as empresas, o programa foi uma forma de tornar a remuneração variável de acordo com o seu desempenho, de estimular o aumento da produção e da produtividade e reduzir custos. É isso, né? Basicamente é isso. Cumprir meta, tem que aumentar a produção, tem que reduzir o retrabalho, tem que eliminar o refúgio, é aquilo tudo, né? Aumentar a produtividade, intensificar o ritmo de trabalho. A redução dos custos está relacionada a 3 fatores. Primeiro, o valor pago em forma de PLR não incide sobre os direitos trabalhistas e as contribuições sociais. Você sabe isso melhor do que eu, né? Ele não é computado, né, nos reajustes futuros, pois o bônus é pago não é considerado salário. Então, isso é um problema para o trabalhador. Então, você recebe um bônus todo ano, na forma de remuneração variável, mas aquilo não tem nenhum reflexo sobre a tua remuneração nem sobre os teus ganhos futuros. A remuneração em forma de PLR significa uma redução, isso foi feito um estudo, uma redução de 28% em relação ao valor pago como salário. Tá? Esse é o levantamento. Por quê? Porque a parcela da PLR da variável sobre o valor fixo cresce de uma forma impressionante. Tá? Então, cada vez mais, as empresas estão pagando mais a forma de remuneração variável e cada vez menos você está conseguindo obter ganhos em termos de produtividade. Porque produtividade é o que nos interessa, incorpora no salário. Só que a gente lida também com uma condição muito imediatista e também da cabeça do trabalhador muito individualista.
Ele olha um bolo lá de 3, 4, 5 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá, 2 mil, 3 mil, tu vai receber na hora. Claro que aquilo para ele tem um valor, porque aquilo, ainda mais numa sociedade de consumo como a nossa, onde a gente está sendo cutucado cotidianamente para consumir cada vez mais coisas, tu receber um bolo assim, pronto, você já imagina como é que vai gastar, né? Rapidamente. Agora, não imagina que se ao invés de ele receber aqueles 2, 3, 4 mil, se ele tivesse 5% de aumento real do seu salário, isso para frente, todo ano, para ele, ia representar uma remuneração muito maior. Mas a gente trabalha muito com essa coisa imediata, né? Isso é um problema. A gente perdeu, do ponto de vista do movimento sindical, o valor que o ganho de produtividade tem para a remuneração do salário. E passou a desenvolver uma visão muito imediatista em relação à PLR. Por isso que se mobiliza mais pela PLR do que se mobiliza por discussão de aumento real. O outro aspecto é relacionado à avaliação da remuneração, que fica condicionada às flutuações de produção e desempenho da empresa. Então tá, ela paga de acordo com o resultado. Se o resultado for menor, paga menos. Se o resultado for maior, paga mais. Quando paga a produtividade, não está relacionado com a flutuação econômica da empresa, porque aquilo vai se incorporando ao salário. Se eu tive 10% sobre R$100, o meu salário é de R$110. Ano que vem, se eu tiver mais 10%, vai ser 10% sobre 110 e não sobre 100. Agora, a remuneração variável, não. A remuneração variável está sempre voltando para trás. E o terceiro aspecto é que o valor pago em forma de PLR pode ser deduzido na apuração do lucro real, como despesa operacional, servindo como redutor do imposto de renda. Então, para a empresa, é bom pagar PLR, porque ela reduz do lucro real e, portanto, se ela reduz o lucro real, ela paga imposto de renda sobre o lucro real. Se ela deduz o lucro real, portanto, ela paga menos imposto de renda. Então, outra ideia que a gente, às vezes, não tem, de que pagar também remuneração variável para a empresa é muito conveniente. E mais, ainda por cima, pagando menos imposto de renda, ela está contribuindo menos para compor fundos públicos, que são fundamentais para manter as políticas públicas que a gente defende pelo Estado, né? Então, tudo sempre com o sentido de esvaziar o papel do Estado. E aí eu vou aproveitar para comentar aqui sobre a redução do imposto de renda, que foi tema, né, de debate aí no movimento sindical nesse último período. Eu, particularmente, já manifestei várias vezes, eu acho isso um escândalo, porque pagar menos imposto de renda sobre o PLR significa o seguinte, não, aí é mais dinheiro que entra para o consumo. Assim, bom, é só consumo, né? Então é só consumo. Então, o dinheiro que vai para um fundo público, que vai depois para a educação, para a saúde, para não sei o quê, não conta. Aí eu vi dos dirigentes os comentários mais diversos. Deus daqueles que dizem, o Estado é um bando ladrão, então para que vai mandar mais dinheiro para lá? Bom, a gente defende um Estado, né? Defende uma política pública, a gente defende a educação, saúde, etc., gratuito. Então, esse discurso não serve. No mínimo, ele é conservador de direita, né? É melhor estar no meu bolso do que mandar para aqueles ladrões, né? Essa é uma conversa, aquela visão individual. A outra é de que, bom, os banqueiros não pagam imposto de renda, blá, 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 que nós, bom, assim, tudo bem. Agora temos que brigar para que eles paguem. E não porque já o que eles fazem, nós também temos que fazer do mesmo jeito. E, evidentemente, tem um apelo também dessa bandeira para os setores médios, que têm salários altos e que têm PLR alta, que geralmente o sindicato não atinge. Então eu fico olhando lá em São Paulo, eu conheço bem, por exemplo, os químicos. Quem ganha PLR de 5 mil, 6 mil, eles são as farmacêuticas, escritório, as grandes empresas químicas, escritório, que o sindicato não tem condição de chegar, porque esse trabalhador não se identifica com o sindicato. Então, é uma forma de você se relacionar com uma parte da categoria que é corporativa. Porque o trabalhador que ganha piso, um pouco mais do que o piso, nem imposto de renda ele desconta da PLR. A PLR nem chega
no piso, né, teto que ele vai precisar descontar. Do ponto de vista dos trabalhadores, quais são as vantagens, né? Primeiro, num contexto dos anos 90, de crise, de baixo reposição de perda, de baixa produtividade, passou a ser uma boa opção financeira. A discussão da PLR passou a ser um elemento de mobilização. Então, no período recente, então, é isso, você tem, se nós olharmos as nossas convenções coletivas, a gente tem ampliado muito pouco, né, gente? A gente, nos anos 90, perdeu coisa, mas nesses últimos 10 anos, primeiro, nós não recuperamos o que nós perdemos. E outra, a gente tem muito marginalmente conseguido ampliar alguma coisa ou outra, né? Mas muito marginal. No geral, o que a gente faz é manutenção dos acordos e convenções coletivas do jeito como está. Muito marginalmente. Então, num contexto de conquistas escassas, a evolução da PLR passa a ser um elemento importante de negociação, né? Para aquilo que eu falei para vocês, o trabalhador prefere receber um valor maior em dinheiro do que um reajuste distribuído no correr do ano e em função da produtividade. Então, aqui no caso de várias categorias que começaram a se mobilizar mais em torno da PLR do reajuste salarial, tá? Então, a questão central é de que há uma tendência de crescimento da parte variável na composição total da remuneração dos trabalhadores do ano, especialmente nas grandes empresas, tá? Onde o valor é mais alto. Então você pega, por exemplo, petroleiros, estão recebendo em média uns 20 mil reais, né? Aí você pega lá uma Mercedes-Benz, né? Dá uns 15 mil, 12 mil, uma Volkswagen, uma Volvo, né? Todo esse padrão. A indústria farmacêutica, indústria química de ponta, indústria de celulose e papel, também paga bem. Eu me lembro que a Suzano, se eu não me engano, o prêmio já estava mais de 5 mil reais. A Clabin também deve estar por aí. Então, essas empresas são grandes empresas, todas com valores em torno disso, né? 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil reais. Tá? Então, essa parcela, ela passou a ser muito significativa nessas categorias econômicas mais dinâmicas. O que cria também um certo distanciamento das categorias mais frágeis e mais vulneráveis. Um distanciamento, mesmo dentro do sindicato, das empresas mais estruturadas e maior para as empresas menos estruturadas e menores, né? Um distanciamento cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, os valores, eles têm variado entre 1 a 8 salários adicionais por trabalhador. Então você imagina, um trabalhador que tem em torno do salário de 5 mil, 6 mil, pode chegar a 50 mil o acordo de PLR dele, né? Então, como o valor é bastante atrativo, tá? A negociação de PLR e não o salário passa a ser o principal ponto de interesse e mobilização dos trabalhadores. Agora vamos para a parte final, que é as metas e tipo de participação. O tipo mais frequente, então, da participação, eu já falei para vocês, é nos resultados, né? E se dá basicamente por empresa. Então, nessa situação, os contratos prevêem que o valor a ser recebido pelos trabalhadores está vinculado a essas metas, que eu já falei. A crescente inclusão de metas mostra que as negociações vão caracterizando a PLR como uma remuneração variável mesmo e vinculada a desempenho individual e coletivo. Gente, isso é fundamental, tá? Está vinculada a desempenho individual e coletivo e está vinculada a melhorar a produtividade e lucratividade da empresa. Esse é o sentido da remuneração variável. A participação no lucro é menos comum, mas ela está presente em duas importantes categorias, que é petroleiros e bancários. Tá? As metas, elas atendem à especificidade de cada empresa do setor. Então, ela está normalmente vinculada à redução de custos, aumento da produção, ampliação da venda, rentabilidade, introdução de novas técnicas de gestão, qualidade, etc. E, muito importante, aqui é a última linha,
estímulo a mudanças comportamentais dos trabalhadores, que é absenteísmo, acidente de trabalho e empenho. Isso são mudanças comportamentais. Então, o que ela diz? Ó, o trabalhador é preguiçoso, o trabalhador é negligente, o trabalhador é relapso, o trabalhador é desatento, o trabalhador é isso, o trabalhador é aquilo. Então, ao você vincular essas metas, você vai estimulando as mudanças comportamentais dos trabalhadores. Na verdade, mudanças comportamentais e individualizadas, né? Isso é o mais complicado. Metas que intensificam o ritmo de trabalho, tá? A gente tem ligado bastante também com esse aspecto de que várias dessas metas intensificam o ritmo de trabalho e tem exigido estabelecer contrapartidas. Isso é um elemento. Bom, para cada meta tu vincula uma contrapartida, tá? Acidente de trabalho, então nós queremos tais e tais coisas que melhorem o ambiente de trabalho, melhorem a gestão do trabalho, melhorem a organização da produção. Então, você fazer a contrapartida. Tá? O problema, e aqui é uma coisa, que a regulamentação da PLR, ela somente prevê a necessidade de negociação. Então, não assegura os mecanismos e condições de negociação, tais como acesso à informação da empresa, formas de acompanhamento das metas, estabilidade dos negociadores. Então, a própria lei ela é muito limitada. Então, ela só garante que a necessidade da negociação. Então, a gente não consegue, do ponto de vista da lei, nenhum mecanismo para cobrar, por exemplo, acesso à informação. Se a empresa não passar, você não tem como exigir. Tá? Se ela não define o acompanhamento das metas, não tem como exigir, porque isso não está previsto na lei. Porque quando a lei foi pensada, ela foi dito o seguinte, não, ela tem que ser um estímulo à empresa a criar o programa. Se começar a incluir muita coisa na lei, as empresas não vão querer. Por quê? Porque você sabe, abrir dados da empresa é uma caixa Pandora, né? Ninguém quer saber de divulgar resultado porque tem medo do concorrente. Então elas não falam nada. Quase, elas falam o mínimo. Aquilo que elas falam é o que está na página da empresa na internet. Porque tem a maldita da concorrência, né? Parece que os trabalhadores vão sair dali e vão cair correndo contando para os concorrentes o que a empresa está se propondo. A distribuição dos valores. Esse é outro problema grave. Porque a gente brigou muito para que a distribuição fosse proporcional. Ou seja, quer dizer, na verdade fosse um valor igual, independente do salário. Isso foi sempre a nossa meta. As empresas não aceitam distribuir partes iguais, tem que ser proporcional. E aí, eu participo bastante de negociação, todas elas usam o mesmo discurso. Não pode valorizar da mesma forma pessoas que têm responsabilidades diferentes dentro da empresa. É o mesmo discurso de sempre. Agora a gente sabe que por detrás disso, na verdade, está uma ideia de que, primeiro, elas fazem política para o staff, né? Que é uma parcela de salário para cima. É para elas que ele responde. Então, eles sabem que se propor um valor igual, você vai criar resistência com o gerente, com o diretor, com chefia, que não vai admitir que o peão ganha a mesma coisa que ele. E, ao mesmo tempo, eles têm que manter uma relação de confiança com esse staff. E qual é a forma como eles mantêm isso? É óbvio, através da remuneração. Essa é a variável com qual eles não abrem mão. Eles falam o seguinte, ó, uma coisa é negociar um reajuste de salário lá na convenção coletiva, que é para todo mundo. Agora, aqui, como se distribui, somos nós que decidimos. Porque, obviamente, ela tem que fazer política diferenciada entre os trabalhadores. Então, esse é um dos principais embates que a gente tem estabelecido. E olha, de todas as negociações que eu tenho participado, nós não conseguimos mais mudar isso. E finalizando, em relação aos beneficiados, esse também é outro problema, que tem a ver com o debate que a gente fez anteriormente. Elas excluem estagiário, terceirizado, temporário, contrato por prazo determinado, aposentado, prestador de serviço, todo. E
Ele falou, bom, todos eles contribuíram para a realização do resultado. Por que eles não podem receber? Ah, porque eles estão sujeitos a outros contratos, a outras empresas, e as empresas que contratam ele que pagam. Né? Então, isso tem um efeito perverso, quando não inclui os que participaram para que o resultado chegasse a um bom desempenho. E é uma forma de aprofundar a diferenciação entre os empregados que trabalham no mesmo espaço, obviamente. Né? Eu dei um exemplo daquela tabelinha que eu mostrei para vocês em relação aos terceirizados e a Petrobras. E eles excluem também, muitas vezes, acidentados, tá? Estão afastados, gestante, né? Então, nós fizemos, na Air, que é uma empresa grande, capital americana, a gente fez uma briga, porque eles excluem as gestantes. Eu falei, bom, tem uma aqui que já está no 3º filho, não sei o quê. Tipo assim, está trabalhando aqui e só tem filho. Eu falei, bom, você precisa de força de trabalho no futuro, né? Vocês acham que a humanidade vai se sustentar de que forma? Vamos mandar a mulherada fazer greve, não ter mais filho para ver o que vai acontecer com o capitalismo, né? Mas assim, porque nem... Não, quer ter filho? Tem, agora não pensa que vai ganhar prêmio, não. Então, tem alguns casos que pagam proporcional, tem alguns casos que nem proporcional pagam. E o acesso a informações, né? Que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Porque as informações são todas muito controladas, tu não tem como checar os dados, são imprecisas, incompletas, você não tem transparência nos dados, eles dizem que disponibilizam para a comissão, mas não disponibilizam para o sindicato. Então, é um problema isso, porque é onde reside, vamos dizer, o foco da empresa, né? Então, ela não abre para isso. E, para finalizar, quer dizer, a PLR, ela contribui para acentuar a descentralização das negociações e reforça a lógica da pulverização, fruto da dispersão sindical que nós já vivemos. Então, eu trouxe mais elementos de reflexão do que propriamente elementos positivos. Agora, eu particularmente, e a gente tem estudado muito na academia, acompanhado e escrito muito sobre isso, a gente ainda considera que a PLR ela pode ser um potencial de organização do trabalhador no local de trabalho, à medida que ele tenha acesso aos indicadores e às metas. Agora, o que preocupa, gente, de fato, é esse crescimento da remuneração variável em relação à remuneração fixa e a perda da centralidade da negociação coletiva frente às negociações descentralizadas por empresa. Tá? Obrigada. Depois da brilhante exposição da nossa palestrante, vamos abrir agora o debate. Vou fazer grupo de 5 perguntas e ela passa a responder assim. Doutora, a sinergia entre os trabalhadores terceirizados com os efetivos na execução da mesma tarefa para alcançar o objetivo pré-estabelecido pelo contrato, visto que as diferenças salariais são grandes, pergunto, o terceirizado pode recorrer judicialmente e pedir equiparação salarial, sim ou não? Segunda pergunta, o que devemos fazer como representantes sindicais nesse caso? Essa é uma pergunta pessoal minha, doutora. Bônus, na minha opinião, pelo que eu fiquei sabendo, seria diferenças salariais pagas referente a percas durante o ano após convenção. É correto afirmar isso ou não? A remuneração, a negociação de PLR, em loco, pela falta de estabilidade do grupo eleito, favorece a empresa. Como as centrais sindicais podem ajudar nesse caso? Obrigado. Não, eu queria mais era fazer um encaminhamento. Eu acho que a exposição esclareceu os 2 temas do projeto. Eu já tinha, inclusive, assistido a palestra da professora lá em
em Santa Catarina. Eu acho que terceirização é uma forma de precarização brutal. E, no fundo, eu acho que nos dois casos do Impelé também, é a extração de mais-valia. Né? E eu acho que esse é o nó da questão. A exploração do trabalho são formas de exploração da classe trabalhadora que nós temos que enfrentar da melhor forma possível. Com relação ao encaminhamento que a professora dá, principalmente sobre esse tema da terceirização, que eu acho importante, em primeiro lugar, eu estava conversando com o Gino também, aonde que vai se dar o embate dessa questão lá no Congresso. Eu acho que nós perdemos a parada porque nós éramos inicialmente contra qualquer tipo de terceirização do trabalho. Né? Agora, essa parada aí, nós perdemos. Então, se trata da gente buscar a melhor forma de regulamentar e não deixar a ampliação disso daí, né? Para a atividade fim, principalmente, e regulamentar para que não seja tão prejudicial essa forma de precarização do trabalho. Então, eu também concordo, professor, que o embate vai se dar na CCJ, porque vocês viram ali o quadro no Congresso Nacional, por isso que nós debatemos ontem a necessidade da gente ampliar nossa representação na Câmara, é muito desigual. Então, se o embate vai estar na CCJ e vai direto daí, aprovado na CCJ, vai direto para o Senado, para nós eu acho que é mais favorável. Né? Eu acho que a gente tinha que tirar aqui, Gino, uma resolução, e companheiros e companheiras, uma resolução de apoio, que é a proposta mais unitária é a proposta do Fórum da Central. Na minha opinião, eu acho que nós temos que fechar em torno, né, uma resolução aqui, apoiando a resolução do Fórum da Central, né, apoiar a mobilização que estão propondo em Brasília, inclusive, né, e ir para cima dos deputados. Aqui no Paraná, os deputados federais, senadores e tal, a gente não só levar a resolução do primeiro simpósio para eles, eu acho que dá para elencar, inclusive, dentro dessa resolução, a proposta das centrais, para esclarecer o que nós queremos para o deputado, né? E a gente, talvez, criar um grupo de trabalho, né, uma comissão, né, um grupo de liderança sindical para conversar com os deputados e senadores aqui do Estado do Paraná. Era isso. Isso, você perguntou sobre terceiridade e a questão da equiparação, né? Então, olha só, eu falei pouco sobre o enunciado 331. O enunciado 331, que é essa jurisprudência que a gente tem hoje, que é a única que protege o trabalhador, o prestador de serviço, ela proíbe a terceirização de atividade fim. Então, se o trabalhador está realizando uma prestação de serviço em uma atividade fim da empresa, ele pode exigir equiparação, vínculo, porque isso está protegido pelo próprio enunciado, né? E se caracterizar também, porque aquelas três condições estão na previsão da CLT sobre vínculo, que é a civilidade, relações de hierarquia e a questão da pontualidade. Então, se ele tem hora, se ele vai todos os dias para aquele mesmo local, se ele tem hora para entrar, hora para sair, e se ele tem uma relação de hierarquia dentro da empresa, ou seja, alguém dentro da empresa estabelece, define o trabalho dele, isso também caracteriza vínculo com a prestadora de serviço. Então, tem vários casos de solicitação de equiparação salarial justamente por conta dessas condições que são identificadas. Então, o trabalhador pode requerer vínculo com a empresa prestadora contratante, né, do serviço, e certamente ele, claro, vai ter todo aquele trâmite, né, vai passar de uma instância para outra, mas certamente ele vai ganhar. Agora, o que geralmente acontece é o terceiro, ele recorre à justiça para solicitar equiparação já na condição em que ele, vamos dizer, foi demitido, né, dispensado. Porque aí é a situação para ele mais confortável, porque se ele ainda está com vínculo,
ele dificilmente vai entrar com processo. Vocês sabem disso, né? Mesmo numa situação do ambiente de trabalho em que você identifica uma situação de equiparação salarial, o trabalhador dificilmente vai entrar com processo enquanto ele estiver com vínculo. Ele vai encaminhar isso quando ele for sair da empresa. Então, isso acontece sim com frequência. E aí, só antes de passar, e também uma situação que tem ocorrido muito é relacionada com acidente de trabalho. Muitas vezes o trabalhador se acidenta, tá? Aí ele entra também na justiça exigindo que a reparação seja dada pela empresa onde ele estava prestando o serviço. A outra questão é o seguinte, o temporário, vamos supor, ele entra e está com vínculo, igual você já falou. Isso. Ao mesmo a supervisão que ele, Não, tem 3 meses. Isso. Ele fechou a experiência, eu tenho período de PLR, ele pode recorrer isso? Ele pode, agora, porque ele tem um período, o contrato temporário de 90 dias. Então, ele não pode ser renovado. Normalmente, tu dá um intervalo e depois as empresas fazem contratar de novo. Então, o que elas fazem é manter o trabalhador temporário lá indefinidamente, né? Aí, no caso, sim, claro, porque é bem claro em relação ao período do contrato temporário. Durante a vigência do contrato temporário, tudo bem. Passou a vigência do contrato temporário e mais de 30 dias, ele pode, sim, solicitar a sua efetivação e a equiparação salarial junto ao outro, porque o temporário tem esse caráter. A rigor, ele foi criado para substituir temporariamente um trabalhador efetivo em situação de férias, ausência por licença maternidade, etc. Então, ele não pode ter um caráter permanente. Na medida em que passa esse período, já configura uma outra relação de vínculo de trabalho. E aí ele pode pedir, claro. Em relação a representantes sindicais, deixa eu ver se eu entendi. Diferença salarial pagos. Bom, quando você, na campanha salarial, na negociação coletiva, você está negociando perdas salariais, né? São as perdas justamente oriundas do processo inflacionário que corroeu o teu salário nos últimos 12 meses. Então, tu está negociando reposição salarial apenas, tu está negociando perda salarial. Então é isso, tu vai repor o teu salário aos patamares em que estava 2 meses antes e que a inflação corroeu. A inflação pode ser menor, pode ser maior, isso pode ter mais impacto ou menos impacto no teu salário. E, além disso, tu vai negociar ganho real e produtividade, né? Que isso para nós é o mais importante. Porque perdas salariais, parte do princípio que perda salarial tem que ser recomposta. Mesmo que em alguns casos tem categorias que não conseguem recompor a perda salarial, mas isso é o mínimo que o sindicato pode fazer no processo de negociação. É repor a inflação passada dos últimos 12 meses, né? Quando tu repõe, tu está igualando o teu salário a 12 meses antes. Então, tu só vai conseguir melhorar as condições quando tu negocia, para além disso, o aumento real à produtividade. Eu não sei se era exatamente isso que você estava perguntando. Exatamente. A perda, exatamente. As perdas oriundas da inflação. A inflação foi de 5% nos últimos 12 meses. Acumulou naquela data base 5% de perda. Então, tu vai lá e negocia os 5% das perdas dos últimos 12 meses. Aí, a partir da reposição da perda, que tu vai negociar o aumento real à produtividade, que é isso que vai fazer com que o salário realmente se eleve. Se tu só repõe perda, o salário está sempre mantendo o mesmo poder aquisitivo. Ele nunca se eleva. Tá? Então, o que melhora, por exemplo, a participação do salário na renda nacional é quando tem a possibilidade de discutir aumento real de produtividade. Né? PLR, por exemplo, bom, aí isso não tem jeito, isso é um problema, a falta de estabilidade. O que a gente pode, de fato, é tentar negociar para mudar a lei. Então, a gente precisaria ter iniciativa no âmbito do Congresso com os deputados para a gente pudesse introduzir na lei sobre da PLR algumas medidas necessárias em função do balanço que a gente faz em relação à efetividade da comissão de negociação. E uma delas é permitir a possibilidade da estabilidade. Então, um mecanismo seria através da lei, tá? E aí, claro que isso pode ser feito através das centrais sindicais. Então, tem que ter iniciativa
das centrais junto aos deputados, para que a gente possa produzir mudanças na lei que incorpore a estabilidade e aí fazer um balanço, porque a gente acha que a estabilidade é importante e necessária. Hoje não tem nenhum trâmite legal diferente que possa dar mais apoio a esses companheiros que querem participar, querem trabalhar, infelizmente não vão por causa dessa... Claro, desse impedimento, né? O que pode fazer, o que a gente tem procurado fazer é eleger CIPAs mais atuantes e garantir que os CIPEs sejam membros da comissão de PLR, porque aí eles têm a estabilidade da CIPA e isso dá um pouco mais de segurança, né? O problema maior nesse CIPEs é o seguinte: as empresas hoje em dia estão usando uma estratégia que quando o CIPEiro está prestes a vencer a sua estabilidade, eles mandam embora. Claro, certo? eu sei. O que acontece? Aquele que é atuante, a gente Claro. estava perdendo lá dentro. Claro, Daí claro. estava volativo. O que deveríamos, como centrais sindicais, começar a pensar na situação e levar isso aí para ser votado. Claro, mudar a lei. Na verdade, introduzir acesso à informação, introduzir a estabilidade, introduzir várias coisas que na lei, porque assim, a lei foi criada com aquela ideia de estimular a empresa. Então, o que eles alegam? Ah, se virar uma camisa de força para a empresa, ela não vai aplicar o programa, porque ela é obrigada a aplicar o programa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a debater. Uma forma é começar a fazer, pedir audiência pública no Congresso, nas comissões de trabalho, e introduzir o tema. Isso qualquer um pode pedir. Quer dizer, o sindicato, a federação pode chegar no deputado e falar: olha, nós queremos fazer uma discussão sobre PLR, então a gente quer que vocês chamem uma audiência pública na comissão, na CETASP, por exemplo, que é a comissão de trabalho. Olhar se tem alguma coisa em relação a PLR lá em andamento. Pedir uma audiência pública e chamar todo mundo para discutir. Esse é o bom. Pedir sessões na Câmara, pode até ser aqui na Assembleia Legislativa. Pode chegar para um deputado estadual daqui, que vocês têm uma boa relação, e pedir para ele: vamos fazer um seminário na Assembleia sobre o projeto de lei, sobre a lei sobre PLR. Vamos pedir uma audiência pública. Vocês podem pedir isso. Tem problema, porque você vai criando condições para começar a traduzir isso em mudanças na própria lei que está em vigência. Isso é uma iniciativa que pode ser tomada aqui mesmo pelo Estado, através da federação, que tem mais peso e força política, né? Aí é que é a última questão em relação a... Vamos ver aqui. Salientaram que o próprio governo municipal, estadual e federal são os maiores terceirizadores, isso é verdade. Os sindicatos se esforçam em acabar com essas práticas, mas sempre encontram barreiras e repúdio pela classe patronal. O que se pode fazer? É aquilo que já foi, inclusive, eu falei lá no final e agora foi reforçado, né? Que é, nós temos que criar um campo político, juntando entidades sindicais, centrais sindicais, academia, jurista, e olha que a gente tem gente de peso ao nosso lado. Nós temos a Ana Marca, que é a Associação Nacional dos Magistrados, nós temos a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, nós temos gente como Maurício Godinho, que é um dos... está agora no Tribunal Superior do Trabalho, e todo mundo tem uma posição muito firme em relação a esse tema. Então nós temos que criar um campo político, uma força política, porque hoje, infelizmente, e foi salientado aqui, foi reforçado, o processo passa pela pressão do CCJ. Tá? Eu vou passar aqui para vocês, depois, os deputados federais daqui do estado, que são do CCJ, e fazer conversa, mandar uma carta de repúdio, marcar uma audiência, e a gente juntar esforços para organizar esse ato político em Brasília e a audiência pública que a gente quer organizar lá no CCJ. Hoje, infelizmente, o caminho é esse, a pressão é lá em Brasília mesmo, não tem jeito. De acordo com a concepção do grupo, a terceirização. De acordo com a concepção do grupo, organizar o debate no CCJ, pressionar os deputados a votar o projeto das centrais sindicais, atuar interinamente endossando o manifesto em Brasília. Quanto ao PLR, reformular as leis dando estabilidade aos companheiros eleitos no chão de fábrica, aumentando a participação dos sindicatos com membros efetivos. A desindustrialização.
criar uma política de incentivos fiscais, diminuindo as taxas de juros, incentivando, num contexto geral, a fazerem novos investimentos em tecnologias, resultando no aumento de trabalho. É isso, obrigado. Grupo 2. Depois aí eu apresentar todas as propostas dos grupos, daí o companheiro Gini e o Giovanildo dá. Boa tarde a todos e a todas. O nosso grupo aí não teve nem democracia, os caras já foram indicando, tem jeito. Já vai falar, reclama. Quanto ao PLR, a gente conversou, não sabendo aplicar, se torna inconveniente para o trabalhador. PLR bem aplicado. Então a gente conversou que tem que ter estabilidade, no mínimo de 2 anos. Ou talvez que nem o mandato da CIPA, um ano de mandato e mais um de estabilidade. Eu acho que é alguma coisa que já vai ajudar muito. Eleger uma comissão, mas essa comissão tem que ser pelo próprio trabalhador, não a empresa que vai indicar quem vai participar da comissão. O próprio trabalhador tem que ver as pessoas que são de confiança dele, para pôr lá para negociar esse preço. E a comissão que seja no mínimo de 5 pessoas, para ficar mais amplo. E assegurar todos os direitos na CCT, que foi falado aqui. A gente também discutiu quanto à terciarização. Apoiar as centrais, fazer comissão junto à FETIEP, conversar com os deputados, fazer audiências públicas, tornar lei o fim da terciarização, na ausência da lei, tornar os salários dos terciarizados iguais aos efetivos na empresa. Acho que é muito importante. Se não tem como acabar com a terciarização, eu acho que quando os direitos do trabalhador na terciarização são igual ao da base, a empresa não vai querer contratar terceirizado, para ela se tornar mais caro. Eu acho que é por aí que seria o caminho. Ela ter os direitos iguais ter todos os direitos iguais aos demais trabalhadores. Também a gente conversou quanto à redução de jornada de trabalho, que já vem há muito tempo sendo discutido, 40 horas semanais. Fiscalização do IAP nas empresas, com mais rigor. Porque hoje só o IAP vai fiscalizar e muito mal as empresas, não tem denúncia. Eu acho que eles têm período, com frequência, visitar essas empresas. Porque o IAP também divulgar no site dele a transparência, o que eles estão fazendo, a fiscalização para todos os trabalhadores terem acesso. Eu acho que seria isso. O tempo era curto, meia hora, não deu para conversar muito, mas é isso aí. Grupo 3. Paulo. Boa tarde a todos. Bom, primeiro só queria falar uma palavrinha sobre a terceirização no âmbito da nossa região. Sim, são salários menores. Só o que acontece? O pessoal faz mais horas extras, trabalham mais. E o nosso setor, normalmente o pessoal trabalha 7 horas e 20 minutos. 40 de descanso, 8 horas fecha. Eles apresentam, na maioria dos nossos trabalhadores, o salário gira em torno de R$ 1.500, R$ 1.700. Certo? Supraalcoolido. O cara que trabalha terceirizado é normalmente na entre-safra, onde ele faz
a manutenção da empresa. A manutenção da empresa, eles geram hora extra e tal. O cara chega lá, o terceirizado, e mostra um delito de 3 vezes 200, por quê? Porque ele trabalhou dia domingo, trabalhou. Aí o trabalhador está lá comum, ele fecha o olho e fala, pô, o sindicato não fez nada de graça. Mas não está vendo as garantias que nós temos lá, com toda a cesta básica, plano de saúde, etc. Então o trabalhador vê muito também o valor final do seu contra-cheque. Então também é assim, às vezes até o próprio trabalhador, eles acham que o terceirizado é também uma elite. Então o próprio nosso trabalhador vê isso. Então a gente também tem que ver bem essa situação. Tá? Bom, o nosso grupo aqui só falou, também já como todos discutimos aqui, né? Acho que a PLR deveria ser criada a lei, uma proposta, criar um comitê, né? Seria um comitê dentro das empresas. E esse comitê deveria ter estabilidade também. Como todo mundo diz, uma estabilidade. Mas como a própria doutora já falou, e a gente é sabedor disso, estabilidade até para os suplentes do sindicato de gestão do fim, já tem alguns lugares que estão mandando pessoas embora, depende do enfrentamento que ele faz perante a empresa acaba punindo aquele diretor nosso. Tá? Então, mas que a gente fazer um enfrentamento para que se crie uma lei, para que faça pelo menos um comitê de fábrica, não importa, às vezes empresas menores não suportam, mas a partir de 50 funcionários, de 100 funcionários, tem algum limite para a gente se criar isso. Aqui eu tenho o nosso grupo discordou da doutora aqui da isenção do imposto de renda. A gente aqui propôs que já existe uma proposta, mas pô, se a empresa não paga, se a empresa está livre, por que o trabalhador tem que pagar? Né? Se a empresa já está ganhando em tudo, o trabalhador também tem que ganhar. Então, isenção do imposto de renda. Tá? Fazer um enfrentamento maior, que nem o Zé disse, sobre os bancos. Tá? A gente fazer uma bandeira de enfrentamento sobre os bancos. E por último aqui é uma proposta, né, assim, através da federação e da unificação do nosso setor. Estamos todos aqui. Que dentro do contexto que fosse realizada uma cartilha que vai ser realizada, que se passasse a todos os sindicatos e aprovasse, nossa opinião, que cada sindicato, a federação fazesse uma cartilha e vamos fazer um jornal unificado para mostrar a força do nosso setor. Então, cada sindicato vai pagar, através da Federação do seu Jornalismo, faz lá um jornal unificado. O meu sindicato tem 2 mil na minha base, 2 mil exemplares para mim, 3 mil, o outro 500, não importa. Cada um pagar o seu, mas que seja unificado, que o patrão vai ver num global. Tal lugar chegou um jornal aqui que está do sindicato. Então eu acho que isso aí seria uma grande vitória para nós também. E essa era a proposta nossa. Primeiramente, parabenizar aí a produção aí dos grupos, onde também pelo tempo não é fácil, né? Tem temas aí que demandaria aí bem mais do que esses minutos. E não só pelo tempo, mas também pela sintonia dessas resoluções estarem ao encontro das linhas que foram apresentadas ao longo desses dias aqui. Então, eu vou aqui começar pelo geral, lembra? Pelo velho método, porque não vou aqui identificar grupos, mas posteriormente a gente pode sistematizar formalmente aqui. Então, mas saíram aqui algumas conclusões e caminhos, né? Eu começo por essa que elege aqui, politicamente, não é como inimigo pessoal, mas politicamente, a luta contra o rentismo, contra o sistema financeiro, contra a especulação financeira, privilegiando a produção. Então, acho que apareceu aqui essa luta contra a desindustrialização, que é uma consequência de uma priorização do sistema financeiro, né? Dentre outros fatores que
também apareceu aqui que eu vou citar, mas é um ponto que nós consideramos central, essa luta contra o rentismo, que é uma bandeira, eu diria, classista internacional. Aqui para o Brasil, de um ponto de vista mais geral, trouxeram aqui também a questão da desindustrialização, algo também que preocupa, que tem um impacto no setor industrial como um todo, e também para minimizar e, ao mesmo tempo que luta contra a desindustrialização e ataque ao sistema financeiro, foi trazido aqui a luta permanente pela redução das taxas de juros aqui no Brasil. Trouxe também aqui a questão importantíssima, né, que é o incentivo à política de inovação tecnológica. Né? Isso vai ao encontro do nosso diagnóstico, a nossa economia não pode ficar apenas com uma mera exportadora de bens primários. Né? Lembro vocês que a gente exporta o ferro e até o trilho, né, o trem, a gente traz de fora. Então, se a gente coloca um incentivo na política de inovação e tecnológica, a gente passa a exportar como é o valor agregado. Então, trouxeram aqui também esse tema que dialoga contra a desindustrialização e incentivo. Também foi trazido aqui à baila essa questão, eu só faço, não uma ressalva, mas talvez querendo dialogar com os proponentes, né? No diálogo com a professora também, sobre essa política de isenção fiscal. A gente acha que política de incentivo tributário fiscal precisa ser transitória em algumas circunstâncias, mas não como algo permanente, porque senão o papel do Estado vai ficar diminuto, teremos problemas. Então, assim, a gente faz esse complemento, que pela circunstância da crise, né, é possível em alguns setores essa política de desoneração, sobretudo protegendo o trabalho. E eu ouvi aqui, estava aqui, mas ouvindo, no grupo que estava por aqui, não lembro qual, mas que tem a política fiscal tributária, vírgula, com ressalvas e com mínimo de garantias e contrapartidas sociais, sobretudo no emprego. Né? Tem, por exemplo, que a GM está fechando ali, inviabilizando em São José, é uma empresa que recebe 26 bi de incentivo, manda 14 para fora, enfim, tem contrapartida para proteger o emprego. Né? Então, um diálogo aqui com os proponentes, essa política de incentivo fiscal tributário circunstancialmente, mesmo assim que tem contrapartida social, sobretudo para a manutenção dos nossos empregos. Então, eu diria que essa questão das finanças, dos juros, ciência e tecnologia, política circunstanciada por incentivo fiscal tributário, com ressalvas, contrapartidas sociais, como que os grupos se elaboraram nesse aspecto mais geral da análise que nós desenvolvemos aqui ao longo desses dias. Aí houve um foco em dois temas concretos, no que diz respeito à terceirização. Todos dialogaram, inclusive com os caminhos propostos pela Marilane aqui, em que muitos falaram, partiram como largada, a terceirização é algo que precariza, mas que pela condição concreta é preciso lutar por regulamentá-la. E a regulamentação, há uma coincidência, que é a partir dos projetos centrais sindicais, articulados inclusive com o Ministério da Justiça, do Trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos e dos Assuntos Estratégicos do Governo Federal. Então, esse é o projeto que a gente entende que cria maiores e melhores condições de proteção ao trabalho nesse fenômeno da terceirização. Então, isso é uma coincidência entre os três grupos no que diz respeito à terceirização. E apresentou com a arena de disputa, a CCJ, que é onde pode, em fase terminativa, ali, já consagrar essa verdadeira agressão violentíssima de Sandro Mabel, que resultou no substituto do Santiago. Então, esse é o eixo de nosso enfrentamento. Para isso, foi proposto aqui também originalmente pela professora, e todos colaboraram no sentido de reforçar pressão junto aos parlamentares, particularmente aqui no Estado, reforçar e promover audiências públicas e ficarem atentos a essa agenda nacional em Brasília, para que
que os trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico do Paraná possam reforçar essa pressão política em Brasília. Um diálogo em termos como admitir a terceirização, com o nosso eixo de defesa e ações concretas, né, no que diz respeito à temática da terceirização. Isso foi o que dialogou em relação a essa matéria. Por último, a questão da PLR. Alguns falaram com palavras distintas, mas penso que, não sei se o que eu vou falar é possível que vocês absorvam enquanto grupos que apareceram de formas distintas, mas se a gente disputa hoje para uma regulamentação da terceirização, eu diria, é com pesar, eu diria até isso, involuntário, é com pesar de reconhecer a remuneração variável com algo concreto dos sindicatos no Brasil. Mas, pelo avançado que está esse lado, aqui se propõe diretamente, porque quaisquer mudança na PLR passa por uma legislação, uma mudança na legislação. Salvo alguma realidade de um ramo, de um sindicato, de alcançar acima que a legislação está colocada. A professora trouxe exemplos raríssimos disso. Então, pessoas aqui falaram em estabilidade dos negociadores, e nessa parte, um falaram em comitê, outros falaram em comissão. Diria o seguinte, que as comissões, seja comissões ou comitê, mesmo que eles precisam garantir estabilidade, mas que eles sejam conduzidos pelos sindicatos. Isso é importante para que o sindicato não fique refém. Às vezes você dá estabilidade, às vezes você elege, mas o patrão cria as condições que quem ele elegeu. É como ela chegou a uma situação dramática numa negociação, onde ela viu a defesa dos interesses do patrão foi defendida pelos trabalhadores na comissão. Então, às vezes se cria condições de trabalhador se sentir patrão e aí. Então, assim, dar estabilidade às comissões e ou comitês, serem eleitos pelos trabalhadores, mas esse processo organizado pelos sindicatos. Acho que isso talvez possa diminuir a influência dos patrões, dos pacotes da PR e PLR que se apresentam para o conjunto dos trabalhadores. Então, esse foi um traço que passou pelos 3 grupos, estabilidade, comissão e o comitê, né, e as eleições pelos próprios trabalhadores. Eu acrescento aí que fosse organizado e comandado pelos sindicatos. Teve aqui um tema polêmico, mas que trouxe o grupo, né, que é exatamente levar em consideração a isenção do imposto de renda. A professora Mariana vibra com essa pauta, mas trouxe aqui, ela precisa ganhar registro em relação a esse processo, nessa matéria aqui, fundamentada por uma linha de argumento em função das eleições que estão sendo promovidas circunstancialmente aí aos patrões, ao sistema financeiro, etc. Dito isso, Jim, Agenor, essas sim foram registro das observações que eu consegui anotar aqui e que percebe-se uma sintonia, né, de análise. Você conseguiu ler, meu rabisco, eu estou impressionado. Percebe-se uma linha, né, de muita proximidade, de muito diagnóstico próximo em relação aos 3 grupos. E a mais das vezes eu não consigo entender nem o que eu escrevo, ele conseguiu lembrar aqui exatamente da última proposta do Paulão. Falar Paulão aqui pela dificuldade aqui, né, Paulão? Exatamente da produção, aqui acho que o Gin já comentou sobre a produção de uma cartilha, mas seria muito importante, também compreendo dessa forma, que esse simpósio, que agrega um ramo, ele produzisse algo concreto que circulasse no conjunto dessa categoria, das categorias desse ramo, dessa categoria. Exatamente o Jornal Unificado do Ramo Químico do Estado do Paraná. Realmente ganha muita força, um trabalhador de uma empresa, que às vezes não tem muito a ver o que ele pensa do sindicato, chegar um jornal unificado, isso, né, é uma sinalização política importante. Foi uma contribuição que ele trouxe aqui
para o conjunto desse plenário. Então essa foi, eu consegui registrar, os relatores, o componente do grupo, caso eu tenha esquecido, discordem do que eu apresentei, os agentes apresentados aqui. Sugiro aqui à mesa que fiquem à vontade. Todos concordam com o relatório lido pelo Heron, Pitu, Pinga, como é que é? Idiota, aliás. O professor está sabendo que até esse processo da desindustrialização é tão violento, porque é pior, você sabe que a cachaça brasileira, finalmente patrimônio brasileiro, os americanos estavam querendo tomar. Os americanos chamavam do rum brasileiro e nós chamavam cachaça, nós conquistamos isso. Né? Mas infelizmente a Etiópia, que é uma das marcas da cachaça brasileira, foi comprada pelo capital que produz o uísque inglês. Então vejam que até a cachaça não está sobrando na desindustrialização do Brasil. Bom, gente, eu comentar sobre o trabalho do grupo. Bem, o Agenor perguntou para vocês se concordam com as propostas apresentadas pelos grupos. Eu acho que nada mais justo, aí depois interpretado pelo nosso companheiro, não me atrevo a dizer o nome, que senão vou errar de novo. Agora já falaram de cachaça. Seria interessante ver de vocês uma aprovação ou não. Então, aqueles que concordam com esse relatório, por gentileza, se manifestem levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a vocês todos. Eu passaria, conforme combinado, 3 horas, eu vou ficar aqui embaixo e até convido também o companheiro Agidor, o companheiro Francisco, o companheiro Paulo, venha até aqui à frente para nós fazer já o encerramento. Gostaria que Francisco fale, começa aí, eu encerro. Pessoal, na verdade, houve um encerramento que o coordenador é 18. Eu só vou fazer um informe para vocês. Esse material, nós vamos fazer ele de maneira eletrônica. Esse material a gente vai fazer de maneira eletrônica, tá? Também. Então, vão entrar lá no site da fetiep.com.br, está lá no site, clica num íconezinho e vai aparecer primeiro o simpósio, lá vai estar o relatório, as fotos e o vídeo também. Então, de maneira eletrônica, isso vai. Por quê? Porque muitas vezes esse material chega no sindicato e fica o presidente. Eu não acaba esquecendo e não distribuindo para meus companheiros. Então, esse material, daqui a 10 anos, o que nós combinamos naquele simpósio lá, entra lá no site, está registrado no site. Então, nós fizemos uma proposta para o presidente que todos os simpósios do Avante da federação, vestuário, gráfico, químico, tudo que tiver esse material, a gente está agora no corpo de jornalistas, que vai ser o seguinte, está no site. Está no site. Porque é o seguinte, daqui a 10 anos, o que aconteceu naquele simpósio? Tem alguma diferença do que nós discutimos lá em 2012 para 2022? Aí vem meu netinho, olha lá, pô, não é mesmo, meu pai falava isso mesmo. O neto do Gil fala, meu avô também falava isso. Entendeu? Então a gente tem isso gravado de maneira eletrônica. Então, só para vocês saberem. Está lá, deve demorar aí, sei lá quanto tempo, mais uns 10 dias, 15 dias, esse material, para estar no nosso site. Tá ok? Eu não estou nesse encerramento porque eu não só estou vendo esse informe aqui. Tá ok. Bom, pessoal, queria só agradecer, né? E parabenizar pelo grande evento que foi proporcionado aqui e pelos ilustres que nos concederam essa brilhante palestra todos os dias. Tá? Também agradecer ao pessoal de Santa Catarina que em conjunto estão com nós, né? Sempre está conosco. Tá? E até o companheiro de nós gostaria de dar uma palavrinha aqui. Por favor, pode chegar. Boa
tarde aos companheiros mais uma vez, às companheiras. Em nome do presidente Jim, agradecer o convite, em nome de Santa Catarina, em nome do nosso presidente que esteve ontem aqui. Ele falou que não poderia deixar de vir aqui trazer um abraço da FETIESC ao presidente, que é grande amigo, né? E em nome do departamento aqui de Santa Catarina também, agradecer o convite aos sindicatos que foi feito, para que os sindicatos de Santa Catarina participassem enquanto dos companheiros do Paraná. Parabenizar o evento pela organização, desde a chegada, a comitiva de Santa Catarina que veio foi muito bem atendida, as instalações muito boas, as pessoas muito simpáticas. Foi muito importante para nós fazer essa comparação, esse intercâmbio de informações. Várias pessoas a gente conversou e trocou as informações, ver o que acontece aqui no estado do Paraná, passar um pouco do que passa em Santa Catarina também. Deixar, em nome da federação, em nome do presidente Martins, em nome do presidente do departamento, o senhor João Sérgio, o Sérgio, que muita gente conhece aí, mais uma vez um abraço deles e deixar o departamento e a federação do estado de Santa Catarina à disposição dos companheiros do Paraná. Parabenizar também o pessoal da alimentação, que foi fantástico, muito bem atendido. A gente só tem a agradecer realmente, os parabéns pelo evento, e quando a gente fizer lá em Santa Catarina, com certeza vai estar convidando os companheiros a participar lá em conjunto com a gente, que a gente vê que o caminho é unir as forças e lutar pelo trabalhador. Obrigado, parabéns. Bom, eu acho que já estou com saudade. Desde quarta-feira, convivendo com vocês, eu já estou me sentindo saudade desse encontro. Por quê? Porque quando a situação é gostosa e boa, passa rápido. Então, esse encontro, esse simpósio, aqui na FETIESC, em Matinhos, passou muito rápido, porque transcorreu da melhor maneira possível e foi gostoso. Foi gostoso mesmo. Então, nós estamos de parabéns, a federação está de parabéns, e vocês estão de parabéns por aqui estar até às 15 horas, numa sexta-feira, que isso há um tempo atrás aí, nós fizemos um encontro aqui, meio-dia, não tinha quase ninguém. Quase ninguém. Tinha meia dúzia de gato pingado aqui. Portanto, está aqui o grupo. Então, mas isso é muito bom que continue assim, porque acontece que o evento foi excelente. Então, porque dessa situação que nós tiramos hoje, de quarta até esse momento, nós vamos levar para nossas casas, para o nosso trabalho, a experiência que nós adquirimos aqui. A experiência de conviver com o companheiro, com o amigo, enfim, companheiros e amigos. E diretores, daqui tem funcionário também de sindicato. Então, é um intercâmbio que a gente tentou passar isso para vocês. Mas, isso é uma coisa de fato que vai acontecer muito mais, porque